Todas as manhãs, no meio do mato, uma antílope acorda. E uma coisa é certa, hoje, como todos os dias, ela precisa correr mais rápido que o leão mais veloz. Senão, será morta e devorada. Todas as manhãs, um leão também acorda. E para ele, uma coisa é igualmente clara, hoje. Como todos os dias, ele precisa correr mais rápido que a gazela mais lenta. Não importa se o destino te chamou de gazela ou leão. A única coisa que você precisa saber é que, quando o sol nascer, você deve correr. E você deve correr mais rápido do que ontem, até o fim da sua vida. Senão, você morrerá. Todos nós temos que correr na corrida da vida. Corra como o vento. A corrida pela sobrevivência. A necessidade de velocidade é um instinto natural para um grupo especial de animais. Cada órgão, cada músculo, cada articulação é projetado para viver em alta velocidade. Alguns são predadores, outros são presas. É seu excepcional atletismo que os ajuda a sobreviver a cada dia. Muitas espécies se movem em grandes grupos, como um mar de corpos correndo para frente. Alguns atletas de velocidade são pássaros, se o que lhes faltem asas, eles compensam com pernas extraordinárias e resistência incrível. Nem todos esses atletas são grandes, alguns são minúsculas criaturas de 8 patas que correm tão rápido quanto carros de corrida. Alguns rolam, outros pulam, se alguns saltam com músculos poderosos e pernas fortes. O salto é a maneira mais eficaz de cobrir distâncias rapidamente. De grandes felinos a antílopes, de grandes pássaros a aranhas, se está é a corrida de velocidade pela sobrevivência. Para algumas espécies, a corrida pela sobrevivência é literalmente uma corrida. Elas precisam correr mais rápido, por mais tempo e possuir segredos especiais. E precisam fazer isso todos os dias, muitas vezes ao dia, apenas para sobreviver. E o lugar ideal para correr é em espaços abertos, da vasta savana africana, as pradarias norte-americanas e os desertos secos e vermelhos da Austrália. Os animais que sobrevivem aqui passaram milhares de gerações evoluindo sua habilidade de correr, se continuam correndo.
Alguns têm pernas longas, outros têm músculos, outros são leves como uma pena, se alguns sobrevivem apenas com força de vontade. A necessidade de correr criou diversidade em tamanho e forma, mas todos eles têm uma coisa em comum. Para vencer a corrida pela sobrevivência, eles precisam correr como o vento. A medalha de ouro nesta corrida vai para a espécie que ultrapassa as demais, cada detalhe de seu corpo é otimizado para a velocidade, Vachita. Este grande felino vive no ambiente de predadores e presas mais intenso da Terra. Da savana africana, lar de alguns dos maiores animais do planeta. Manadas de gnus, zebras e antílopes podem chegar a 2,5 milhões de indivíduos. E aqui está o grande felino que pode ultrapassar todos eles. É esguio, leve e tem pernas longas, nascido para correr. Um macho solitário está com fome, precisa comer cerca de 3 kg de comida por dia, mas hoje não tem nada. Então, aparece um rebanho de gazelas de Thompson. A chita deve se aproximar muito antes de se revelar. Movendo-se silenciosamente pela grama, ela se concentra intensamente em seu alvo. As gazelas ficam desconfiadas, Sachita não tem escolha. Ela sai correndo, acelerando para 75 km por hora em menos de 2 segundos. Sua velocidade máxima pode chegar a 120 km por hora. Os antílopes também eram muito rápidos, quase tão rápidos quanto ela. Foi uma corrida realmente acirrada pela sobrevivência. Mas velocidade por si só não foi suficiente. Em menos de 1 minuto, a chita desabou, se ela não conseguia manter velocidades tão altas por mais de 60 segundos. Se não pegasse sua presa, a caçada seria considerada um fracasso. Sua frequência respiratória chega a 150 vezes por minuto e sua temperatura corporal ultrapassa os 40 graus Celsius. Se ela precisa de pelo menos meia hora para se recuperar. A gazela Thompson vence mais uma corrida pela sobrevivência.
As chitas caçam com os olhos, sua visão é extremamente aguçada, com um amplo campo de visão. Até mesmo seus olhos pretos têm uma função, e impedem que a luz reflita em seus olhos. O macho está pronto para tentar novamente. Desta vez, é a gazela Thompson novamente, se ele precisa chegar a menos de 30 metros. Então, ela dispara para frente. As chitas têm corações e pulmões superdimensionados, que fornecem oxigênio aos seus músculos extremamente poderosos. Suas narinas são maiores para absorver mais ar. Sua coluna é tão flexível quanto uma mola, dando-lhe força extra a cada salto. Sua longa cauda funciona como um leme, ajudando-a a mudar de direção rapidamente durante a perseguição. Desta vez, a gazela está em desvantagem e a chita tem 50% de chance de vencer. Uma mordida no pescoço é suficiente para sufocar sua presa. A chita faz sua refeição e sobrevive mais um dia. Mas seus filhotes sempre enfrentam perigos, chitas, leões. Apenas cerca de 50% dos filhotes sobrevivem até a idade adulta. No Serengeti, a taxa é ainda pior. Apenas uma em cada 10 sobrevive. Eles têm muito a aprender. A mãe fica para trás para lhes ensinar todas as habilidades. Os machos não participam da criação dos filhotes. Quando uma gazela jovem encontra um gnus jovem, ambos ficam hesitantes, mas eles precisam aprender a sobreviver. Após 18 meses, as fêmeas partem para embarcar em sua própria corrida pela sobrevivência. Além dos predadores, os 3 animais mais rápidos da Terra são todos gazelas, pernas longas, chifres fixos, sentidos apurados e habilidade excepcional para saltar. Antílopes, os herbívoros mais bem-sucedidos da Terra, com 91 espécies diferentes, variando de mais de 2 toneladas a apenas 1,5 kg. Apenas uma espécie vive nas Américas, algumas na Ásia e a maioria na África. Nas planícies do Serengeti, as espécies mais incomuns têm barbas parecidas com as de cabras, listras de cavalo e corpos parecidos com os de vacas, sus oryx. Eles vivem em grandes rebanhos para proteção, capazes de correr até 60 km por hora, mas quando a grama acaba, todo o rebanho deve empreender uma migração perigosa. Uma boa notícia para os crocodilos do Nilo. Uma fêmea preocupada, mas ela sabe, números são a chave para atravessar o rio com segurança. Ela mergulha na água, sabendo que quanto mais tempo ficar no rio, maior o risco de ser pega.
Infelizmente, um crocodilo a agarra e tenta puxá-la para baixo. A corrida pela sobrevivência agora é uma batalha de inteligência e força. Ela escapa, uma fuga espetacular. Mas ela terá que atravessar este rio 2 vezes por ano. Se for forte, rápida e inteligente o suficiente, ela vencerá muitas outras corridas. Nas planícies, há um animal seletivo na alimentação, no antílope topi. Eles têm focinhos longos e lábios sensíveis para encontrar brotos jovens entre a grama alta. Sua grande vantagem é que obtêm água dos alimentos e não precisam beber. Em regiões áridas, isso é uma vantagem para a sobrevivência. E quando precisam correr, podem atingir velocidades de 70 km por hora. A estrela de cinema do mundo dos antílopes é a gazela de Thompson, bonita, dinâmica e uma vítima familiar nos filmes. Elas preferem grama baixa, por isso seguem espécies maiores para comer os restos. Elas nascem sabendo correr. Mas também são presas favoritas das chitas. No entanto, a gazela de Thompson tem um segredo: ela pode mudar de direção mais rapidamente, pular mais alto, correr por mais tempo e tem 50% de chance de sobrevivência. O segundo animal mais rápido sobre 4 patas não é o antílope, é o antílope americano. Não é um antílope verdadeiro, mas ocupa o mesmo nicho ecológico. Eles podem correr a mais de 80 km por hora e viajar 500 km por ano para migrar. Equipados com uma traqueia, coração e pulmões grandes, eles podem ultrapassar todos os predadores da América do Norte, lobos, pumas e leões da montanha. No mundo da velocidade, apenas uma espécie se aproxima da chita. Ela corre pela sobrevivência na savana africana há 20 milhões de anos e tem apenas 2 patas. Essa é a avestruz africana, a maior ave do mundo, incapaz de voar, mas capaz de correr tão rápido quanto o vento.
Ela não parece elegante, mas nasceu para atingir altas velocidades. Enquanto a maioria das aves tem 4 dedos, as avestruzes têm apenas 2, que quase evoluíram para cascos. Uma leoa fareja a avestruz. A única maneira de capturá-la é emboscando-a. Mas a avestruz tem excelente visão e audição. Seu pescoço longo permite que sua cabeça se eleve a quase 3 metros de altura, uma torre de vigia ideal. A leoa não foi detectada. Ela se aproxima furtivamente. Um barulho na grama alerta a avestruz. Ela dá o alarme. O leão salta para a frente. É hora da avestruz agir. É preciso um caçador habilidoso para capturar uma avestruz. Mas ela é muito lenta, todo o bando pode atingir velocidades de até 90 km por hora em apenas alguns segundos. O leão fica com nada além da fome e do pôr do sol. Mesmo que capture uma, o leão precisa lutar. As pernas poderosas da avestruz dão chutes como marretas, se ela é uma refeição deliciosa. Pesando mais de 100 kg, a avestruz precisa comer muito para manter seu corpo. Elas comem frutas, sementes e grama, às vezes até gafanhotos ou insetos para obter proteína extra. As avestruzes são o auge da evolução das aves. Embora não possam voar, elas são as corredoras mais rápidas entre as aves na corrida pela sobrevivência. A próxima espécie é um contraste completo, com apenas 20 mm de comprimento, vive sob a areia e tem 8 patas. É a aranha-roda dourada. Essas patas a ajudam a correr muito rápido. Mas quando a velocidade é realmente necessária, ela faz o inesperado, enrola o corpo em uma bola e rola como uma roda para escapar. Elas vivem entre as dunas escaldantes da Namíbia, na África. Não tecem teias, a única maneira de sobreviver é caçar. Uma delas está procurando um inseto saboroso. Mas hoje será difícil. Uma vespa está procurando um lugar para depositar seus ovos, um local seguro perto de uma fonte de alimento, da aranha-roda. Ela tenta depositar seus ovos dentro do corpo da aranha. Se for bem-sucedida, enterrará a aranha viva, permitindo que as larvas se alimentem dela por dentro. Primeiro, ela deve picar a aranha, mas a aranha não vai cooperar facilmente. Ela precisa se esconder rapidamente.
A aranha se rola pela encosta arenosa a uma velocidade de 1 metro por segundo, girando 20 vezes por segundo. É vertiginoso, mas a vespa é deixada para trás. Ela precisa encontrar outra presa para seu berçário vivo. A aranha-roda escapou de uma morte terrível. Elas têm veneno, mas é inofensivo para os seres humanos. Sua principal arma é cavar tocas profundas na areia, longe das abelhas. As tocas podem ter até 50 centímetros de profundidade, se exigindo a remoção de 80.000 vezes o peso do seu corpo em areia. A fase inicial da escavação é a mais perigosa, se é muito exposta. Outra abelha se aproxima, mas é muito lenta. A aranha escapa novamente. Essa pequena batalha pela sobrevivência ocorre centenas de vezes por dia no deserto do Namibe. Às vezes, a vespa vence, garantindo a sobrevivência de sua espécie. Mas hoje, a aranha-roda prevalece, aperfeiçoando sua toca forrada de seda e recuando para se esconder. Ao pôr do sol, ela emergirá, continuando sua corrida pela areia escaldante. O deserto também é o lar de outro medalhista de ouro, e no coração vermelho da Austrália, o canguru vermelho. O canguru vermelho, rei da selva. Os machos adultos podem crescer até 1,8 metros de altura. E tem uma maneira única de se mover, saltando. São máquinas feitas para correr, metade do seu peso é músculo, principalmente ao redor da pelve, se impulsionando suas enormes patas traseiras. O salto é quase sem esforço, se eles usam menos energia para respirar do que quando estão parados. Eles não aceleram saltando mais rápido, se eles saltam mais longe. Podem saltar até 8 metros em um único salto. Sua velocidade chega a 70 km por hora, tão rápido quanto o vento do deserto. Precisam se mover rapidamente, se a chuva não chegou e a comida é escassa. Podem ter que viajar centenas de quilômetros para encontrar grama fresca. Eles se movem com suas mães. 80% dos filhotes de canguru podem morrer de seca. Finalmente, encontram comida e água, mas não sozinhos. Um único dingo não consegue derrubar um canguru adulto, mas uma matilha faminta consegue. À medida que os cangurus aceleram, os cães os perseguem, mas precisam usar mais energia para acompanhá-los. Os cangurus continuam a planar como de costume, se eles podem manter essa velocidade pelo tempo que quiserem. Os cães se cansam rapidamente, os cangurus sobrevivem para pular novamente. Mas os wallabies jovens são mais vulneráveis, se o perigo está sempre à espreita. Uma águia de cauda afiada faminta, 10% de sua dieta consiste em wallabies. É uma caçadora extremamente habilidosa, nesta terra, é preciso aprender a correr desde cedo.
Se sobreviver, este jovem canguru formará um rebanho e transmitirá seus genes superiores. O canguru vermelho vence a corrida. Os cangurus precisam correr sempre, mas são campeões espetaculares na corrida pela sobrevivência. No auge dos esportes selvagens, a corrida pela sobrevivência é espetacular. Mais rápida que carros, mais ágil que ginastas e mais inteligente que dançarinos. Eles são superatletas, perfeitamente evoluídos para vencer a corrida pela sobrevivência, correndo como o vento.